Olá, boa tarde a todos. Vamos só dar aqui mais um minuto para deixar mais alguns participantes entrarem e começamos às 5h32. Agradecemos a todos os participantes e a pontualidade de vários que entraram a horas. Vamos começar, esta sessão vai ser gravada para visualização posterior, para depois ser publicado nas nossas redes sociais também e para depois poderem consultar mais tarde. Esta apresentação vai ser gravada e irão depois poder no fim, poderão ir colocando questões no chat e iremos respondendo durante a apresentação. E também no fim teremos uma sessão de perguntas e respostas. Bom, bem-vindos a este webinar sobre o nosso software educativo Active Inspire. Quero agradecer a todos os que se inscreveram, também àqueles que já participaram nas sessões anteriores que fizemos com os meus colegas de Espanha. Possivelmente para esses que participaram nessas duas sessões irão ter aqui alguma repetição de alguns conteúdos, e a sessão de hoje será então sobre as noções básicas do Active Inspire, do Active Inspire para iniciantes. Esta sessão é apresentada por mim, Hugo Dantas, sou responsável pela ProMeeting em Portugal. Já muitos de vós que estão a participar já me conhecem e possivelmente até tiveram em algumas formações comigo sobre o Active Inspire. Temos um convidado especial hoje, o Marco Bento. Marco, não sei se queres... Quero também dar as boas tardes a todos os que nos ouvem. Queria também aproveitar para agradecer o convite para estar presente nesta sessão à ProMeeting. Já colaboramos há algum tempo e é sempre um gosto, uma satisfação poder também colaborar. Embora o meu papel hoje é um bocadinho mais redutor, mas o sentido é que este ciclo também de webinars possam decorrer com uma certa cadência e podemos até explorar o software de um ponto de vista pedagógico, sempre, mas também hoje tem a qualidade de ter o maior especialista, não é? Tem o Hugo Dantas, que melhor do que ninguém conhece este software, por isso estamos bem entregues. Muito obrigado, Marco. Eu queria só realçar aqui uma parte que também tem um bocado a ver com o que referiste. Esta sessão de hoje e a do próximo dia 13 estão ligadas e existe um seguimento entre elas. Esta sessão será de iniciação ao Active Inspire, conhecer como é que o interface funciona, como é que o podem descarregar e como é que o podem instalar e como é que obtém uma chave para cativar. Isto faz parte, estas sessões vão fazer parte de uma série de iniciativas de webinars que iremos realizar sobre a utilização de soluções ProMeeting, tanto software e hardware, para esta altura que vivemos agora, mas também para a sala de aula, de forma a como é que podemos apoiar, a utilizar e a potenciar uma maior colaboração e interatividade, aumentando a motivação e o envolvimento dos alunos. Outras sessões poderão vir a ser focadas mais nas ferramentas ProMeeting, em contextos práticos por exemplo, de um determinado tema, de uma determinada disciplina, por exemplo, a matemática no primeiro ciclo, como é que as nossas ferramentas poderão apoiar e também como é que o Active Inspire e quantas plataformas como ProMeeting podem ser usadas no frente de sala de aula. E como também já tinha referido, todas estas sessões irão ficar disponíveis online. Queria só aqui deixar dar os parabéns ao Marco. O Marco hoje faz anos e tirou um pouco do seu dia para estar connosco. Muito obrigado, Marco. Esta foi apanhada de surpresa. Por esta honra de podermos partilhar o teu dia de anos. Obrigado. Vamos avançar então.
o Active Inspire, para quem já o conhece, o Active Inspire é uma ferramenta de preparação e de preparação, construção e de recursos educativos. Com esta sessão não queremos dar receitas ou nenhumas fórmulas mágicas para o ensino online, mas como é que neste caso o Active Inspire e algumas ferramentas que o Active Inspire tem e as soluções para o Meeting podem ajudar nesta fase que temos de ensino remoto, mas como todos esperamos que muito proximamente exista um back to school, como é que as nossas ferramentas podem apoiar num misto de ensino presencial e remoto. O que é o Active Inspire? O Active Inspire é um software diferenciador, já referi que para a apresentação, preparação, construção de conteúdos. O Active Inspire pode ser uma ferramenta de uma utilização mais básica ou com uma utilização mais avançada em termos de construção de conteúdos. E é um software que é diferenciador e é totalmente personalizável. O software está disponível para vários sistemas operativos, para Windows e Mac. Mais à frente poderão depois vir a fazer alguma pergunta sobre outras plataformas onde poderá vir a ser utilizado. Tem duas versões, tem uma versão profissional e uma versão personal, em que a versão profissional é a versão de edição que tem todas as ferramentas e todos os utilizadores de produtos ProMetean podem ter esta versão. A versão personal é uma versão gratuita que pode ser descarregada. E as duas versões são a mesma. A versão profissional, a diferença que tem com a personal é quando é ativada tem mais ferramentas disponíveis. Temos dois interfaces disponíveis, o Interface Studio e o Interface Primary. Os dois interfaces têm as mesmas capacidades técnicas em termos de produção de conteúdos e de ferramentas para a apresentação. O que difere entre eles é o aspecto. Vocês podem ver esta barra de ferramentas cinzenta tem um aspecto que é a versão Studio, depois temos a outra barra de ferramentas azul, em que, se repararem, os ícones são mais desenhados e muito mais icónico para as crianças e está mais adaptado ao primeiro ciclo e de vir o nome Primary. O Active Inspire, para alterar, eu vou só aqui mostrar, se quiséssemos alterar para a versão Primer, podíamos ir aqui ao ver e podíamos ir aos aspectos de funcionalidade de Primer, mais à frente, umas páginas mais à frente, iremos ver esta diferença. O Active Inspire tem, neste momento, na versão 2.18 e iremos passar para a versão 2.19 este mês. Vai haver algumas mudanças em termos de algumas funcionalidades que o software apresenta e com algumas funcionalidades novas que depois mais à frente iremos apresentar. Como é que veem, que versão é que têm? Se forem aqui à ajuda, se fizerem acerca podem ver que aqui neste caso eu tenho a versão Professional Edition com a versão 2.18.68. É importante terem sempre as últimas versões. Quem já tiver o software instalado pode simplesmente vir à ajuda e verificar se existem atualizações novas. E um dado importante é que todas as atualizações são gratuitas. O Active Inspire é um software gratuito para os utilizadores com ProMetean que tenham os quadros interativos ou tenham os painéis interativos ProMetean, em que quase todas as escolas de segundo, terceiro ciclo e ensino secundário têm via PTE ou Parque Escolar, têm equipamento nosso e depois já vamos ver como é que podem aceder para descarregar o software e como é que o podem ativar. Aqui a segunda parte seria como é que podemos descarregar e instalar o Active Inspire. Para descarregar e instalar o Active Inspire, vão então à página da... à página do ProMetean World, prometeanworld.com/pt, é o nosso site corporate ou institucional ProMetean. Vamos andar aqui para baixo para a parte de transferência do Active Inspire.
Já agora temos aqui, para quem não conhece, temos um concurso que é o Promethean Grant, em que está aberto a todas as escolas e todas as instituições de ensino do país, em que oferecemos uns painéis interativos, 5 painéis interativos, às escolas que nos enviarem, aos professores e aos alunos que nos enviarem um vídeo e que nos dizem porque é que o seu estabelecimento de ensino precisa de um Active Panel. É um vídeo que qualquer pessoa qualquer participante pode enviar, até um máximo de 4 minutos, em que explica Exato, qual a necessidade de ter um Active Panel na sua escola. sim. Portanto, Se estão forem todos aqui desafiados a concorrer. é um bom prémio que temos disponível. O prémio, o Promethean Grant era para ter terminado no final de abril, mas com o Covid-19 tivemos que suspender o prazo o término do prazo de submissão, e está correntemente aberto até outras indicações. Se forem à página promethean.com/pt, vão então aqui às mais informações e têm acesso à informação total e ao regulamento e como é que se podem inscrever. Importante, os vídeos só podem ter mesmo 4 minutos e a ideia é que sejam criativos, que expliquem qual a necessidade que a escola tem de ter um painel interativo Promethean. Basicamente esta imagem que vem aqui é um tablet gigante e é o centro conectado ou hub conectado da sala de aula. Para descarregarem o Active Inspire, podem então ir via página do Promethean World. Quando vêm aqui, tem então para transferir o Active Inspire, são direcionados para a página de suporte e na página de suporte tem então aqui a opção para fazer o download do Active Inspire. Vou mostrar aqui as várias páginas durante a apresentação para não ver atrasos em termos de abertura de página internet e assim. Quando vão à página para descarregar o ponto Active Inspire, tem aqui a opção para fazer o download do Active Inspire. Quando carregam nesta opção, vai-vos aparecer este menu para escolherem o idioma. Tem então aqui Português de Portugal. Se por acaso cometerem algum engano e transferirem num qualquer outro idioma, o software que é transferido é com todos os idiomas. Só tem depois, quando for instalado, ir à parte de definições que já vos mostro, onde é alterar o idioma de funcionamento. Só não escolham aqui os chineses ou os árabes, depois pode ser um bocado complicado de reconhecer os menus. Quando pedem para transferir o Active Inspire, escolhem o sistema operativo que pretendem, Windows, Mac ou Linux. Precisam de preencher estes dados, as vossas informações, nome, apelido, a ocupação, neste caso seria professor, o vosso país e o vosso endereço de correio eletrónico. Temos depois aqui as questões normais, se pretendem ser contactados ou não, para receberem informação nossa, e também informação que sim concordam com os termos de transferência do software. Quando pedem para transferir o software, recebem esta mensagem. Até quem estava habituado, até há cerca de algum tempo atrás, um ano atrás, o software começava automaticamente a ser transferido. Do momento que está vocês irão receber um e-mail com a confirmação para transferir o software e com uma ligação para a transferência do Active Inspire. Esse e-mail vai ter este aspecto e tem aqui então o link para transferir o Active Inspire. Quando carregam para transferir o Active Inspire, começa a transferência e tem aqui também mais uns quantos dados. Os dados esta informação adicional que damos é
para transferir o Active Driver, e o Active Driver não é necessário ter instalado no computador para funcionar sem estar ligado ao equipamento ProMetean, também não é necessário ter o Active Driver instalado para funcionar com o equipamento ProMetean, que eles são todos, quando o equipamento é plug and play. O que o Active Driver faz é melhora a comunicação entre um computador Windows ou um computador Mac ou Linux com os nossos produtos de quadros interativos ou painéis interativos, e o que faz permite, por exemplo, se houver algum problema de suporte ou de tentar reconhecer problemas que o equipamento possa ter, nós via Active Driver temos essa informação a saber o número de série do equipamento, que versão de firmware é que está instalada, mas também tem aqui um dado interessante que é, num computador Windows, quem instalar o Active Driver e ligar um computador Windows a um dispositivo ProMetean, faz com que esse computador Windows pense que é um tablet e irá ter todas as funcionalidades de tablet que o computador possa ter, que o Windows já dá em termos de diferenciação de toque e caneta. Por fim, também tem aqui uma outra informação que é, se já sabe como utilizar o Active Inspire, transferir o pacote de recursos. Este pacote de recursos são packs de flipcharts e de imagens e de recursos extra que nós damos para que possam utilizar enquanto têm que preparar uma apresentação, e depois já te explico mais à frente Hugo, também qual é o aspecto. Sim, Hugo, só para sistematizar, para instalar o software, basta entrar no MyPromethean, no Promethean World, na versão PT, descarregar a versão, clicar na versão portuguesa e automaticamente, preenchendo aqueles dados, se preencherem o e-mail corretamente, recebem este e-mail e a transferência começa no imediato, fazem a instalação de forma imediata. Só para sistematizar Exato. esta ideia, Sim. não tem Depois que fazer mais nada em particular, porque automaticamente a transferência inicia sem ter que fazer mais nada. E depois vai o Windows, se for o Windows, há de sempre perguntar se quer guardar no disco ou se quer executar Não vai para as automaticamente, e a transferências. instalação começa. Sim, exato. Depois, o Active Driver, quando se escolherem aqui no e-mail que pretendem também instalar o Active Driver, leva-vos para esta página de instalação do Active Driver, onde temos os drivers disponíveis para Mac e para Windows. Quando é para Windows, temos aqui esta pergunta se o seu computador tem um sistema de 32 bits ou 64 bits. Não vou entrar em explicações técnicas, que é um computador com 32 bits ou 64 bits. Agora, uma das perguntas que podem vir a fazer é: como é que eu sei se o meu computador é uma máquina de 32 bits ou 64 bits? Então, se vocês forem ao vosso computador e forem, por exemplo, à janela do Windows, neste PC, carregarem com o botão direito, tem a opção aqui de propriedades. Quando vão às propriedades, aparece-vos esta janela do Windows, neste caso, ponto Windows 10, em que vos mostra que o tipo de sistema que tem. E neste caso eu tenho um sistema operativo de 64 bits, que basicamente é um processador baseado em 64. E aí então podem depois decidir se querem fazer o download do 32 ou 64. Tem uma questão também que é, se tiverem um sistema de 32 bits e descarregar-lhe de 64, ele simplesmente não vai instalar, por isso também não vai nenhum mal ao mundo. O que tem que fazer é outra vez o processo de descarregar o driver correto. Como é que depois de descarregarem, como é que obtém um código de ativação, se por acaso não estão na escola neste momento, e quando instalarem o software ele vai-vos perguntar, podem usar o software como uma versão de trial durante 60 dias, mas como é que podem gerar um código de ativação? Se forem à página da Promethean, no Active Inspire, upgrade.pt, têm então um quadro onde podem gerar esse código de ativação com o número de série de hardware. Se tiverem alguém que esteja na escola, por exemplo, que vos possa dar essa informação, o número de série normalmente está nas laterais ou do painel ou de um quadro interativo, ou então, se tiverem alguém na escola, em vez de ser preciso o número de série, também vos podem ajudar, é uma chave de ativação que também está. Tem um autocolante de lado nos painéis e nos quadros interativos na parte frontal com estes códigos para ativação.
nesta fase aquilo que pode também acontecer é que todos aqueles que não estão na escola, mas têm um produto, um quadro interativo ou um painel, podem depois ativar a licença. Podem ativar mais tarde, sim. E para ativar mais tarde. Tem Que até 60 dias, não é? Exato, sim. Se andarmos aqui para a frente, quando o software é instalado, vocês vão ver que tem um ícone do Active Inspire no ambiente de trabalho. Carregando neste ícone, a primeira vez que o software é executado, vai aparecer este quadro, que é o quadro onde vamos ter que inserir então os dados de utilizador, de organização e a chave de ativação. Posso dar uma dica, que não é preciso pôr nenhum nome do utilizador nem da organização, é uma mera formalidade. Agora, a chave de ativação é que é necessária. Se a chave de ativação não for colocada, vão ter aqui então só o botão a dizer para ter a sessão de 60 dias gratuita. Se tiverem uma chave de ativação, ao colocar aqui a chave de ativação de 16 dígitos, têm sempre que aceitar os termos do User License Agreement, que é basicamente a explicação em como concordam com a utilização, e podem então, depois de colocarem OK. Se não tiverem a chave de ativação, executam a versão trial, funciona durante 60 dias sem nenhum problema. Tal como há bocado mostrei, se vocês estiverem a executar uma versão trial, ou até, se repararem, tem uma versão personal, se virem aqui, ou cerca de, vem este quadro que vai dizer que tenho a versão profissional 2.18 e que se eu não tivesse aqui a chave de ativação, isto não é uma chave de ativação, isto é só um código, se eu não tivesse aqui a chave de ativação ou até tivesse a correr a versão personal, teria este botão de registar ativo e seria então aqui carregando em registar, iria aparecer então este quadro de novo para então colocarmos ou a chave de ativação ou até correr a versão personal. Depois de terem colocado estas informações e clicarmos em OK, vai-vos aparecer um outro quadro que vai perguntar qual é a versão que quer utilizar. Quer utilizar a versão Studio, a versão Prime ou a versão PowerPoint. Se carregarem na versão Studio, vão ter este mesmo ambiente que eu tenho aqui, que é a barra de ferramentas aqui deste lado, e os browsers de navegação aqui do lado e os menus aqui em cima. Se escolherem a versão Primary, vai-vos aparecer com aquela cor azul e amarela e já vemos a parte dos interfaces mais à frente. A versão PowerPoint é a mesma parte, é o mesmo que a versão Studio, o que tem é, em vez de ter a barra de ferramentas com estas indicações todas, temos tudo aqui em cima como se fosse as ferramentas, como estamos habituados com as barras de menus nos programas do Office. Ao bocado eu referi que se descarregarem também ao mesmo tempo o pacote de recursos, quando vocês descarregarem o pacote de recursos nas transferências, vão ver então este fecheiro, que vai se chamar Active Inspire Main Resources, neste caso é o pacote de recursos em língua portuguesa, e como é que fazem a importação deste pacote de recursos? Temos aqui a explicação, mas vão a fecheiro, importar, e vamos dizer que queremos importar o pacote de recursos para os recursos partilhados. Quando fazemos esta importação, eu não vou fazer a importação agora, ele vai indexar os recursos na nossa biblioteca de recursos e vai ter este aspecto, que é, se eu for aqui aos nossos recursos, vão ver que instalou-me esta pasta que se chama tópicos, e esta pasta que se chama tópicos está dividida por temas, por exemplo, de geografia. Para geografia ia ter aqui uma pasta com várias recursos adicionais que podiam ser usados, por exemplo, isto são recursos que não têm direitos de autor e que podem ser usados nos vossos conteúdos e abrange mais ou menos as áreas disciplinares do nosso currículo. Tem algumas coisas que são imagens, mas também tem muitas páginas de flipcharts criadas. Neste caso aqui, o próprio software já traz recursos. Este pacote de recursos é um pacote extra com bastantes mais recursos, mas neste caso estão divididos por áreas disciplinares. Exato, sim. Porque os recursos já vêm com o software, ou há uma grande parte dos recursos que já vêm com o software, que são aqueles que estão ali acima dos tópicos, não é? Os sons, as grelhas, os fundos, etc. Aqui é uma divisão por áreas disciplinares, não é? Por áreas disciplinares, sim.
Agora, o interface e a customização. Lembra-se que eu referi ao início que o software tem bastante personalização em termos de ferramentas e as várias, já agora viram aqui os recursos e assim. Este é o aspecto que temos a ver. Quando abrem o software pela primeira vez, se for a versão Studio, tem este ambiente, onde temos a barra de ferramentas, aquilo que nós chamamos os browsers, que é os vários navegadores, e temos aqui a barra de menus acima. Aqui temos uma imagem exemplificativa de como é que o software é visualizado. Imaginem que tem aqui um conteúdo, aqui neste caso, tem um conteúdo, um desafio sobre o espaço ou de matemática, ou o que seja. De lado temos a barra com os recursos do browser, os browsers, onde está dividido por a navegação entre os vários sites, em que podemos ir navegando entre os vários sites. Temos depois os recursos, e os recursos, a biblioteca de recursos, onde vamos instalando todos os packs de recursos. De salientar que estes recursos, quando são instalados, também podemos ir adicionando pastas, e aqui neste caso, por exemplo, eu estou na biblioteca de recursos partilhada, mas se for, por exemplo, à minha biblioteca de recursos, tem aqui várias pastas de recursos que fui eu que fui adicionando. Isso será depois uma próxima sessão de como trabalhar e com recursos, como é que podemos ir adicionando materiais novos. Temos aqui em cima a barra de menus, que se vejam. Se eu for aqui a fecheiro, tem as opções que conhecem normalmente em todas as plataformas de software, de criar um novo documento, neste caso um flipchart. Quando criamos no Active Inspire, criamos páginas de flipchart. Estas páginas todas temos estado pode percorrer, nós chamamos páginas de flipchart, e o tipo de fecheiro que é criado é um fecheiro que é um flipchart, que terá um nome. Neste caso o fecheiro chama-se Active Inspire Webinar AI1.flipchart. E onde podemos então guardar como, podemos importar, no editar onde temos a parte do enumerar, refazer, selecionar tudo, temos as várias barras com as ferramentas. Temos aqui em cima a parte dos separadores de flipchart. Vejam que eu tenho aqui 2 flipcharts que estão abertos, então conforme vamos tendo vários documentos abertos, temos aqui os vários documentos para visualização, e também se carregarmos aqui podemos ir vendo a listagem de todos os documentos que podemos ter abertos. Temos aqui em cima a visualização das páginas, em que não só em que página é que estamos, mas também a visualização em termos de resolução de página. Aqui nas bibliotecas, então, a navegação, os recursos, os objetos do browser. Aqui é quando estamos em formato de edição. Vejam que nesta página tenho vários objetos e tenho estes objetos todos, e nós podemos ir jogando com as camadas. Neste caso, todos os objetos que tenho nesta página estão na camada central. Podia ir e ter aqui uma imagem de fundo que está na camada de fundo, e tenho, por exemplo, todos os objetos bloqueados. Temos depois as notas de página, que as notas de página se pode servir, por exemplo, se eu estiver a fazer um recurso, quero partilhar com outros colegas, com professores, e posso dar algumas notas adicionais. E também pode servir para, se eu, por exemplo, partilhar um recurso com os alunos sabem que têm aqui nas notas de página algumas instruções adicionais de resolução do problema, ou que interatividade existe. Pode ser a própria instrução do exercício, e até podem ter o próprio ícone da nota no próprio flipchart, não é? Devemos mostrar isso também no próximo webinar, como é que se criam esses shortcuts, não é? Esses atalhos no próprio flipchart. Temos depois as propriedades do browser. Aqui nas propriedades do browser, as propriedades da página e dos objetos, algumas propriedades avançadas de customização e personalização da experiência do utilizador. Temos ações, em que as ações isto é uma listagem bastante extensa de ações que podemos dar
e de movimento, e já vão ver depois uns exemplos à frente de tipo de ações é que podemos fazer aos objetos, não é só o agrupar, puxar para a frente, podemos fazer várias ações diferentes e temos umas outras ações que são ações pré-definidas, que são de arrastar e largar, por exemplo, eu podia precisar de ter uma caneta sempre disponível, podia arrastar a caneta para aqui e teria sempre a caneta disponível nesse flip chart. Por fim, temos aqui o browser de votação, e este browser de votação serve para poder utilizar os sistemas Promethean para a avaliação formativa, tanto os Active Votes como os Active Expressions, e é aqui que fazemos o registro de dispositivos e onde podemos fazer depois a parte de gestão de cada dispositivo e os alunos que estão registados, atribuir nomes e assim. Por fim, temos aqui a caixa de ferramentas principal, que eu tenho aqui recolhida, mas temos aqui a caixa, que é uma caixa que pode ser flutuante, podemos posicioná-la onde precisarmos no flipchart, e temos aqui o caixote de lixo, que também podemos tê-lo em vários sítios do flipchart. Aqui temos uma visualização customizada do Active Inspire. Vejam que aqui neste caso eu não tenho a barra de ferramentas aqui de lado, mas posso ter a barra de ferramentas aqui em cima, ou por exemplo, posso ter a barra de ferramentas cá em baixo. E como é que eu posso fazer isto? Se for então aqui definições, vou ao menu fecheiro, definições, e nas definições tenho aqui o meu esquema de configuração de experiência de ponto utilizador. Aqui neste caso eu tenho a barra de ferramentas que estava flutuante, poderia vir à caixa de ferramentas principal e dizer que queria alterar para ancorar na parte superior, ancorar na parte direita ou ancorar em baixo. Não vou agora alterar essas definições. Aqui temos o aspecto e funcionalidade primary. Vejam que a barra de ferramentas é ligeiramente diferente. Aqui nos recursos do browser temos menos opções e quando, por exemplo, escolhemos a ferramenta da caneta, temos este tabuleiro aqui em baixo. É mais icónico para os miúdos, é natural que um miúdo ou no pré-escolar ou no primeiro ciclo possa sentir-se mais natural e buscar uma caneta ou uma bandeja que esteja na parte inferior do software. Como referi ao bocado, para mudar para Primer, antes de mudar, Hugo, antes de mudar... Não vou mudar agora, sim, mas sim, mas só dizer que para quem está tem nas salas de aula quase interativos ou painéis e tem a dificuldade de ter alunos que, pela sua estatura, não chegam àquelas várias ferramentas, esta é uma opção que é muito importante saber, porque os ícones, como estão na parte inferior do painel, eles chegam com maior naturalidade, não é? Portanto, não é só a questão do design, que também é ele mais apelativo, mas tem muito a ver com uma questão prática. Os alunos muitas vezes não conseguem chegar aos ícones que se encontram na parte superior, embora, como viram há pouco, podem arrastar a barra da versão Studio para baixo também, não é? Mas limita um bocadinho a visualização e os ícones são mais apelativos também. Havia alguém que, na realidade, perguntava aqui se esta permuta pode acontecer em qualquer quadro interativo, ou seja, em qualquer software, o software da Active Inspire, esteja instalado onde estiver, podem fazer permuta entre Primary e Studio. Sim, porque o software é o mesmo, o interface depois é que muda. Se eu agora estou na versão Studio, quem tiver o software instalado e tiver essa curiosidade, vem aqui ao menu ver, diz que quer mudar para o aspecto e funcionalidade primary. O que é que ele vai dizer sempre? Para mudar para o aspecto e funcionalidade primary, é necessário reiniciar o Active Inspire e quando se abrir da próxima vez, ele já vem então com o aspecto e funcionalidades primary. Se temos esta visualização, tenho aqui um outro exemplo de visualização, que é, aqui vejam que eu tinha a ferramenta caneta escolhida e tenho aqui o tabuleiro em baixo. Se eu mudar para as ferramentas de especiais de edição, vejam que tenho toda esta informação aqui em baixo. Por exemplo, o aluno precisava de utilizar, por exemplo, uma régua, podia vir buscar aqui a régua e o compasso. Biblioteca de recursos. Falámos das bibliotecas de recursos, que são os packs de recursos que se instalam, mas nós oferecemos
não só uma biblioteca de recursos, que são packs de recursos a instalar no browser ou nos navegadores de recursos, mas também damos acesso a uma biblioteca de recursos online, onde temos mais de 40.000, o número exato são cerca de 48.000 flipcharts, totalmente gratuitos, que podem ser acedidos. Possivelmente até temos várias pessoas ou vários participantes que fizeram a formação há uns anos atrás, e até alguns dos recursos deles até poderão estar lá disponíveis. A biblioteca de recursos, como é que podemos aceder então à biblioteca de recursos? A biblioteca de recursos pode ser acedida a partir do dashboard. O dashboard é o quê? Se virem aqui esta nave espacial que temos aqui em cima, quando eu carrego aqui na nave espacial, vai-me abrir este painel de controle. Este painel de controle é um acesso rápido às ferramentas que mais são usadas no ActiveInspire. Se eu quiser, por exemplo, criar um flipchart novo, posso vir aqui, criar um flipchart, é daqui que posso importar de um PDF, se quiser abrir, venho aqui a abrir. Se for voltar, também atividades e sim. Podemos aceder à biblioteca de recursos aqui diretamente no painel de controle. Podemos aceder à biblioteca de recursos a partir do browser de recursos, que vejam, se eu for aqui à navegação nos recursos do browser, tenho aqui o botão que também me dá acesso à biblioteca de recursos, e também posso aceder à biblioteca de recursos de uma outra forma, que é, se vocês repararem, eu tinha referido que o software é personalizável e esta base de ferramentas pode ser adaptada à minha utilização. Se repararem, também tenho aqui o botão de ir à biblioteca de recursos. Como é que eu consigo chegar a isto? Se for a fecheiro, definições, se for aos comandos, tenho aqui a listagem de todos os comandos que possa querer usar. Imaginem que eu quero ter um esquadro. Se adicionar o esquadro vai-me aparecer aqui. Se eu quiser o esquadro junto do compasso e da régua, chego ao esquadro e vou dizer que quero mover para cima, e vou ter então os quadros junto das outras ferramentas de matemática. Outra forma de aceder à biblioteca de recursos é a partir de um portal que é o MyPromethean, que cada vez mais vai tendo outras opções. Só que resumirmos, então, a biblioteca de recursos é um banco de recursos interativos, temos mais de 45.000 flipcharts, todos os flipcharts ou todos esses recursos são transferíveis e são editáveis, estão todos abertos para poderem ser customizados, copiar páginas, tirar ideias, estão disponíveis em vários idiomas. Em português temos cerca de 4.000 flipcharts no portal MyPromethean, estão divididos por ciclos, disciplinas e por temas. Uma das funcionalidades que o MyPromethean também vos dá, além de ser de registro gratuito, e irei lá agora, também permite que, se tiverem alguns flipcharts que tenham interesse, mas não queiram estar a transferir todos os flipcharts, tem uma área de storage, de armazenamento online, onde podem ir criando coleções com os flipcharts que podem querer depois ver mais tarde. Irmos ao MyPromethean. Vou escrever aqui que já perdi o... Vão a mypromethean.com, chegam aqui ao site do mypromethean.com. Eu vou passar pelo flipchart, tenho aqui as várias páginas. Tem então aqui iniciar sessão em mypromethean.com, podem entrar com as vossas credenciais Google, com as vossas credenciais de uma conta de Office 365, ou podem iniciar sessão se tiverem uma conta registada já. Quando entram no MyPromethean, tem uma primeira página, têm que aceder aqui a apps em cima, e cada vez mais vai haver outras aplicações que vamos juntando, e que neste caso vão entrar na biblioteca de recursos. Ao entrarem na biblioteca de recursos, então podem ir consultando os flipcharts. Neste momento até temos 48.706 flipcharts disponíveis, e vamos entrar então para verem, para iniciar sessão com a minha conta. Muitos destes recursos estão nos vários idiomas, não é? Mas são todos personalizáveis, não é? O site detecta que estou a entrar, que é a partir de Portugal,
fica logo automaticamente em língua portuguesa. Se forem aqui aos flip charts, podemos escolher então o idioma, podemos vir aqui e escolher só em português, só flip charts em português, não é? Exato, neste caso estão aqui de 2.300 flip charts disponíveis. Podemos agora começar a escolher por ano de escolaridade e por o tema que queríamos. Queríamos, por exemplo, para matemática, para educação física, para português, o que seja. Imaginem que, vamos fazer então aqui um de matemática, onde vai-nos aparecer aqui 580 flip charts. Eu não vou descarregar agora nenhum, mas quando nós clicamos num destes recursos que estão disponíveis, temos aqui várias opções. Podemos guardar, e se guardarmos, estamos a guardar nas nossas coleções. Podemos transferir, e se transferirmos vai para a pasta de transferências do PC, e podemos também abrir diretamente no Active Inspire. Se abrirmos diretamente no Active Inspire, este recurso vai estar aberto online e só o conseguem guardar se fizerem depois guardar como. Os flipcharts estão identificados e estão identificados pelos anos de escolaridade, pelo tamanho, tipo de... E também podem fazer uma navegação, por exemplo, este flipchart tem 3 páginas, pode não ter muita informação que queiram. Antes de o transferir, podem navegar pelo recurso e ver se interessa. Podem também aumentar aqui e verem se este recurso vos interessa ou não. Hugo, deixa só aproveitar para responder aqui uma questão, que é, nós não conhecemos os 48.000 recursos que estão disponíveis. Agora, vocês fazendo a triagem pela área disciplinar que pretendem, podem fazer isto que o acabou de fazer, não é? Que é visualizar se aquele recurso tem interesse e se o querem descarregar ou se o querem guardar diretamente nos vossos recursos para poderem utilizar. Sim, os mesmo recursos, que não interesse na totalidade. Sim, mesmo Marco, que não interesse na totalidade, vocês podem aproveitar, descarregar o recurso e depois personalizá-lo, adicionando mais um item ou retirando outro, para que ele fique ajustado ao vosso grupo e à vossa turma, não é? Estes recursos foram feitos todos por professores. A validação toda que os cursos têm é feita por vós próprios, mas também existem muitos que foram feitos pelo Promethean. Por exemplo, esta imagem que temos aqui, estes 4 flipcharts que estão aqui são flipcharts internos. Fomos nós que vamos construindo e vamos publicando. Outra forma também de ter outros pacotes de recursos é indo ao marketplace do Classful, e que eu não me vou alongar sobre isso agora, e o que é o Classful vai ser depois numa próxima sessão, mas é indo ao Classful, podem fazer o registro no Classful, é um registro gratuito também. Acredito que estes packs poderão estar a ser transferidos para o MyPromethean também, mas tem um conjunto de packs de recursos extra, em que imaginem, por exemplo, precisam de um pacote de recursos com flipcharts e com imagens sobre flores. Tem aqui, imaginem que precisam de mais conteúdos ou mais recursos sobre animais, neste caso temos aqui as aves e os mamíferos. Por exemplo, todos estes que temos de animais são conteúdos e imagens de alta resolução que foram feitas numa parceria que temos com o Jardim Zoológico. Precisavam de coisas sobre a Grécia Antiga, fundos sobre cenários e símbolos franceses, algo sobre o São Martinho. Há um pacote de recursos aqui sobre o 25 de Abril, por exemplo. Estes pacotes de recursos, uma coisa que têm não têm direitos de autor, são disponibilizados gratuitamente e livre de direitos de autor para que possam usar. A seguir, íamos fazer aqui uma parte mais prática, então, de explicar algumas das ferramentas mais básicas que o Active Inspire tem. E temos então aqui uma página em branco. As ferramentas básicas de edição poderão ser, então, deixa-me só aproveitar, antes de iniciar esta parte, só fazer aqui uma pequena justificação, porque a utilização dos recursos e uma vantagem que é importante aqui salientar é o facto, quando falamos em recursos abertos, né, os recursos estão disponíveis
e podem ser utilizados e, acima de tudo, reutilizados. Portanto, e essa vantagem de uma reutilização de recursos por qualquer professor é uma vantagem bastante grande, porque reparem, um professor de Fisicoquímica que vai buscar um recurso de Fisicoquímica, exporta o seu produto, aquele recurso para o seu ambiente de trabalho, trabalham no próprio Active Inspire e personalizam para a sua turma. E a seguir pode disponibilizá-lo também para que, ou seja, esse recurso vai sendo apurado e vai ficando, vai correspondendo um bocadinho a que outros professores da mesma área possam ir ajustando os vários recursos. Na realidade, o que estamos a fazer é uma construção colaborativa de recursos que estão sempre disponíveis para qualquer professor. Portanto, essa aproveitação e essa reutilização era uma coisa que eu também queria aqui salientar, não é? Porque é livre de autores, todos acabam por ser autores, mas podem sempre fazer esse aproveitamento de recursos. Não, até, por exemplo, imaginem que vocês querem fazer um flip chart e acham que está fenomenal, querem partilhar com os colegas, mas não querem proteger os vossos direitos de autor. Se vocês forem a fecheiro, podem publicar e quando publicam podem impedir que copiar páginas, objetos, de ser gravado, ser impresso, de impedir ferramenta de câmara e assim, pronto, existe essa... Isso não limita, essa reutilização. O que eu quero aqui salientar, e isso às vezes é importante porque há sempre aquela ideia, a roda já foi inventada. Não há mal nenhum, nós dizemos quem é que inventou a roda. Portanto, essa reutilização, sendo de um outro colega, acho que não há qualquer tipo de problema. Mencionar que até é um recurso feito pelo colega A, B ou C, até é uma questão ética profissional, até fará todo o sentido. Mas todos eles são abertos para vocês trabalharem. E depois dizer-vos ainda que, mesmo estes recursos, quer dizer, nós não temos que fazer tudo de raiz, não é? Não estamos com tempo até suficiente para estarmos a produzir recursos atrás de recursos. Se existem 48.000 recursos disponíveis, fazer uma reutilização de recursos é uma questão de poupança também do vosso tempo. Eu não sei se posso aqui aproveitar para dizer aquilo que o Hugo está a fazer, mas na realidade está a usar as ferramentas mais básicas do software, que é o quadro branco. Uma utilização do quadro branco que permite, tão simplesmente, vocês poderem, imaginem, querer fazer uma explicação de um qualquer exercício, acaba por estar a trabalhar português, eu preferia que ele trabalhasse matemática, mas, por exemplo, fazer a explicação de um algoritmo, estar a fazer a explicação ou de uma equação, e esse exercício poder estar a ser feito em tempo real, estar a ser executado com ferramentas básicas de escrita, mas também poderem fazê-lo, podem fazer até a própria gravação ou adicionar aqui o áudio daquilo que no caso que o Hugo está a fazer com aquelas ferramentas. Imaginem, desde ir escrevendo, ir gravando um áudio por cima explicando o recurso, adicionar ferramentas, como vocês veem ali, ferramentas de matemática, no caso o compasso. Todo este exercício, tudo isto que está a ser usado num quadro branco pode perfeitamente ser gravado o áudio e o vídeo, ou seja, vocês têm aqui o potencial daquilo que é um modelo que aprecio bastante e que este software potencia, que é um modelo de aprendizagem invertida. Não é? Nós podemos produzir um recurso, ter este recurso exportado em vídeo e o aluno poder vê-lo e consultá-lo a qualquer hora e em qualquer lugar, não é? Desde que tenha um computador, evidentemente. Então, essa é uma vantagem logo evidente. Aqui adicionar uma informação que o Marco estava a dizer, que a aula poderia estar ou pode ser preparada antes e poder ser enviada, muito facilmente podem ir buscar a ferramenta de gravação de ecrã e fazer uma gravação de ecrã inteiro ou ecrã parcial. Não vamos mexer nessas ferramentas agora, que são uma das temáticas para a próxima sessão. Uma das outras funcionalidades é que nós podemos ter o Active Inspire aqui, como temos com a nossa página em branco, mas também podemos ter o Active Inspire por cima de qualquer outra página. E aliás, muitos dos professores que estão atualmente neste ensino remoto, uma das dificuldades que têm é que os alunos fazem chegar um conjunto de exercícios que são fotografias, que estão em PDFs, que estão software que está online, e poderem usar o Active Inspire para fazer um feedback imediato, ou seja, escrever por cima
conseguirem fazer um feedback, lá está, seja em áudio ou seja numa escrita, por cima de um documento. Eu não sei se eu quero abrir, por exemplo, uma página do Google só para ser mais fácil mostrar o que é o ambiente, a anotação de ambiente de trabalho, mas tem essa vantagem, que é pegar em qualquer recurso que vos chegue, venha ele de que plataforma vier, seja ele fotografia, website, e isso podem até usar outros recursos que já estão certamente a usar, e usar apenas o Active Inspire, e este apenas entre aspas, para fazer esta comunicação por cima, este feedback imediato por cima de qualquer tipo de fecheiro, e em tempo real exportá-lo também para o próprio Filipe Chart. Usar este exercício, no caso está a salientar ali uma cidade está longe a mais bonita de Portugal, mas um bocado suspeito, Marco. Calhou, saiu esta agora, mas dizer que ao exportarem isto para toda esta interação para o Flipchart, fica disponível no imediato para o aluno até... E tem também uma função que é, se eu voltar aqui ao Active Inspire e se voltar aqui às ferramentas que podemos usar em cima do ambiente de trabalho, nós podemos estar a trabalhar numa outra aplicação qualquer, no PowerPoint, numa qualquer plataforma, e podemos simplesmente chegar aqui, iniciar a gravação de ecrã e aproveitar o Active Inspire como uma ferramenta de gravação de ecrã. Sim, aliás, aqueles quizzes que usam agora, não é? Porque há outras ferramentas que usam de quizzes, plataformas de aprendizagem, etc. O Active Inspire consegue estar por cima a fazer todo este processo. Portanto, não tem que fazer seleção entre softwares, conseguem ter um software que por cima dele, por cima de outros, consegue fazer esta interação e ajudar-vos nesse feedback imediato. Era isso. Ou seja, tem ali um exercício que não está preenchido, mas o não é de matemática. Não, se calhar tenho aqui alguma dificuldade em resolver aqui este exercício. Marco, não sei se queres comentar mais alguma coisa nesta parte para passarmos aqui a um exemplo. Sim, antes de passar ao exemplo, só queria sistematizar aqui algumas ideias. Aquilo que queria salientar, acima de tudo, eram aqui alguns verbos até que o software acaba por suscitar. Um deles é a capacidade de personalizarem os exercícios. Poder personalizar e poder customizar, não é? Portanto, vocês chamarem a vocês um determinado exercício, ou por produção própria, ou por edição, e depois poderem diferenciá-lo para os vossos alunos, adequando e fazendo essa mesma diferenciação. Depois, esta possibilidade de poderem interagir com qualquer tipo de recurso. Portanto, qualquer recurso externo pode ser colocado dentro de um Flipchart e estar a funcionar dentro de um Flipchart. Ou seja, quando programam o desenho de uma aula, ou de uma sequência de aulas, podem todas as aulas estarem colocadas enquanto Flipchart e todas as vossas interações estarem, desde o início ao fim, estarem através das várias páginas para moldarem as várias interações com os alunos. E depois a possibilidade que também queria salientar é a questão da gravação, e que já referi há pouco, mas ter a possibilidade de gravar a aula e de exportar estes documentos, seja para um PDF, seja para um fecheiro de vídeo, pode ser alguma coisa que seja muito de interesse, exatamente porque os alunos podem verificar e podem analisar toda uma aula, toda uma sequência, puxar atrás, ver novamente as vezes que quiserem. E depois usarem até o software para criarem aqui algum tipo de brainstorming ou de colocarem os alunos a produzir. E aqui era importante refletir noutra coisa, que nós neste momento estamos todos a pensar no ensino remoto, não é? Achando que a escola nunca mais vai ser como de antes, e não vai, mas quer não, há um dia que vamos voltar à escola, se calhar não no modelo que estávamos habituados, naquele modelo presencial, mas o mais provável é passarmos para um modelo misto entre o presencial e o online, e a possibilidade de poder intercalar este software com um ambiente de sala de aula presencial e com o ambiente online, tem aqui um recurso que pode potenciar essa diversidade de interações, porque não só fazem interação entre professor e aluno, como era o mais típico,
mas terem aqui uma interação que é multidirecional entre o professor, o aluno e o conteúdo. E, portanto, salvaguardar sempre que, mais do que tudo, para mim isso é uma coisa que gosto sempre de salientar, tem que ver com o aluno como produtor de conteúdo. Ter os alunos a produzir é fundamental. E os alunos, dentro de uma sala de aula, têm um ecossistema e um conjunto de tecnologia. Grande parte das pessoas que estão certamente presentes no webinar têm já ou os quadros interativos, ou os painéis, as mesas, enfim, produtos que permitem, com os computadores e com os tablets, fazerem algum tipo de interação e de produção de conteúdo. Portanto, isso é fundamental, perceber que não é um software apenas, não foi construído sequer para ensino remoto, que potencia o ensino remoto, mas que é um software que nos pode ajudar neste ensino misto, porque pode estar presente em qualquer uma das circunstâncias. E isso queria salientar, exatamente pela interatividade que ele permite. E agora podemos até ver um exercício mais prático, ver um exercício final, e quando digo final, é vermos aquilo que queremos também explorar na próxima sessão, que é a construção de... Sim, e potenciar algumas das ferramentas. E quando também dizemos final, é que já estamos quase a chegar ao fim, que não queremos incomodar muito mais tempo. Sim. Temos aqui um recurso que foi feito, e vamos mostrar aqui algumas das ferramentas, algumas potencialidades que o Active Inspire tem. E neste caso íamos dar aqui uma pequena aula sobre o espaço e o nosso sistema solar. Aqui é um bocadinho aquela ideia que estávamos a falar há pouco, de ter uma aula já, no caso são 9 páginas, que estão aqui sequenciadas, então uma aula toda programada sobre o sistema solar, não é? E ela temos aqui alguma informação escondida com o foco, e aqui podíamos já ter aqui alguma informação em que o nosso sistema solar tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Íamos seguir aqui para a página seguinte, onde temos então o nosso sistema solar, e onde temos os planetas alinhados. Temos aqui que os planetas podem fazer aqui o movimento de rotação à volta do Sol. Temos aqui a Terra, onde também até tem a sua Lua. E então temos aqui demonstrar no espaço como é que isso foi feito. Isto foi feito dentro do Active Inspire com algumas ferramentas de edição. São as ações. Exato, temos aqui os planetas alinhados, temos aqui alguma informação, algumas ações que podem dar. Aqui neste caso, se eu carregar em Marte, vamos aprender um bocadinho mais sobre Marte e podemos mostrar com uma cortina, com um revelador, como se fazia antigamente com os acetatos e com aquela folha branca por cima dos acetatos, podemos ir revelando linha a linha a informação sobre Marte. Podemos tirar a cortina, podemos, se agarrarmos aqui nesta imagem, podemos voltar atrás para a página onde estávamos. Temos aqui também uma ação no planeta Terra, temos aqui o planeta Terra, temos um gigante, e temos aqui vamos conhecer as camadas da Terra. Temos aqui um satélite que nos vai mostrar as várias camadas que a Terra tem, e vamos identificar a crosta, o manto superior, o manto inferior. Temos aqui uma das ferramentas mais populares que o Active Inspire tem, que é a tinta mágica. Podemos voltar a pôr aqui o nosso satélite em órbita, e por fim temos aqui um exercício em que o que queremos aqui é fazer uma revisão do ponto da matéria, se a Terra, qual é a sua posição em relação ao Sol. Eu acho que está aqui, é o quinto planeta a seguir ao Sol, não está errado, só tenho que estudar um bocadinho mais sobre esta matéria, mas colocar que a Terra é o terceiro planeta, vai então para o sítio correto. Aqui tem Será que Júpiter é o quarto planeta? Exato. E temos aqui também mais uma ação em que, se eu fizer reset, faz um reset à página e podemos fazer esta atividade as vezes que forem necessárias. Agora, não sei se queres dar mais algum comentário, Marco. Agora aqui dizer que neste pequeno exercício, em que viram aqui esta sequência sobre o sistema solar, é perceber que isto pode ser entregue ao aluno, ele gerir e ir avançando, e agora ser o estímulo para que seja cada um dos alunos a produzir o próprio flip chart. Imaginem, por exemplo, dividi-los por grupos e cada um trabalhar um dos planetas, mais em concreto. E serem os alunos a produzir o flip chart sobre a Terra, sobre Marte, sobre Saturno, etc. Tornarem-se eles produtores, e aqui ser apenas um estímulo
para que eles possam ir trabalhando. Temos agora aqui um tempinho para algumas perguntas e respostas. Eu não tenho. Eu tenho aqui algumas coisas para perguntar. Fui vendo aqui algumas questões e fui tirando aqui algumas delas. Uma das questões é como é que pode ser usado pelos alunos, ou seja, se para usar os alunos também têm que instalar. Sim, já agora, antes de começar a responder às perguntas e respostas, vou só dar aqui uma informação que é, quando vocês vão receber um e-mail de seguimento desta ação e irão também receber uma compilação de todas as perguntas e com as respostas possíveis a essas perguntas que foram sendo feitas. Em relação a essa questão que levantaste, os alunos podem descarregar o Active Inspire, podem instalar a versão Personal. A versão Personal permite ler os fecheiros, permite também adicionar pacotes de recursos e usar várias ferramentas. Não permite toda a edição avançada que o Active Inspire tem de criar ações e assim. Em sala de aula, os alunos podem usar o Active Inspire junto nas máquinas que estejam instaladas na escola. Sim. Ia só salientar, não sei se é uma das perguntas depois que possas ter aí, em que sistemas operativos é que podem instalar, mas sim, já me estava a antecipar. Sim, a questão dos tablets, se pode ser interativa com os tablets, aí temos aquela questão do Android, não é? Não, sim, aqui o Active Inspire no momento só permite ser instalado em Windows, Mac e Linux. Tem a ver com o próprio interface que tem, as máquinas Android não têm a máquina necessária para correr o Active Inspire. Há alguns desenvolvimentos que estão a ser feitos, muito proximamente, não diretamente já para Android, mas para Chromebooks poderá vir o Active Inspire muito próximo. Neste caso, nesta situação de ensino remoto, a utilização tem a ver mais com a parte de os conteúdos serem visualizados tipo um vídeo com a parte interativa. Outra questão, que não é uma questão, mas queria só fazer este aviso porque já vi esse comentário aqui várias vezes. Não fizemos a explicação em concreto de todos aqueles botões que estão ali na barra de tarefas porque a próxima sessão é exatamente para fazer a construção de flipcharts e vamos trabalhar as ferramentas muito mais em concreto. Portanto, esta sessão... Refere-se a estes botões que estão aqui, sim. Sim, a aproximação vai ter uma componente mais também de configuração da barra de ferramenta para aquele recurso que eu necessito de construir e que um recurso para ser construído não precisa ter aquele movimento todo, pode ser um plano de aula com algumas instruções só. Só salientar que o recurso que virou aqui dos planetas, portanto, a construção daquele recurso, o que vamos agora na sessão seguinte é explicar como é que ele se constrói. Mas há esta fase preliminar de perceber como é que vocês conseguem ter primeiro o software instalado para poderem depois começar a explorá-lo também. Mas para quem gostou dele também o vai receber neste e-mail de seguimento, por isso, e se tiverem alguma curiosidade podem começar a desconstruir de como é que ele foi feito. Sim, aliás, um desafio a ser feito é poderem até começar por, até à próxima sessão, instalar o software para já poderem até ir fazendo alguma exploração autónoma. Outra questão, como é que colocam aqui, como é que fazem a instalação? Pessoas que têm os quadros interativos e têm o software instalado nos seus computadores e como é que fazem a atualização do sistema, ou seja, saber se tem uma versão mais recente do Active Inspire. Então, se forem aqui, se já têm o software instalado no seu computador, vêm à ajuda, fazemos verificar atualizações e o Active Inspire vai dizer que não existem atualizações. O que pode acontecer e já vi isso em alguns sítios, que é se tiverem uma versão muito antiga, com 10 anos ou assim parecido, pode acontecer que se calhar o mais fácil é totalmente desinstalar a versão que lá tem. Se for uma versão abaixo da versão 1.8, e já estamos aqui na 2.18, o meu conselho, se tiver uma versão abaixo de 1.8, o que eu aconselhava era desinstalarem a versão que têm e
transferir a versão 2.18 que está disponível. Se também podem sempre experimentar fazer, verificar atualizações, e se o Active Inspire disser que está uma nova versão disponível, carregam em OK e ele transfere a nova versão e instala por cima da nativa. Ele não vai descarregar uma versão completa, vai descarregar uma atualização. Por fim, só acho que aqui uma outra questão, que é o facto de o software não está instalado nos quadros interativos, ele está instalado nos computadores que estão ligados, nos computadores ligados aos quadros interativos. Portanto, o que vocês na realidade atualizam são os computadores e não o quadro interativo. Sim. Não há assim mais nada assim a reportar daquilo que fui percebendo. O resto fomos respondendo ao longo da sessão, da minha parte. Bom, então, se não há mais questões, queria-vos agradecer pela vossa participação, agradecer ao Marco por estar connosco hoje, ainda por cima num dia diferente, e só fazer aqui um seguimento. Vão receber um e-mail com certificado de participação, com esta informação, com a apresentação e também com um pequeno manual sobre o Active Inspire, de todas estas ferramentas que falámos hoje. Está lá um passo a passo de todas estas situações. Está, por exemplo, a explicar como é que podem buscar os packs de recursos, como é que vão à biblioteca de recursos, como é que acedem ao painel de controlo, até uma parte já inicial de configurações e definições. E também vai um recordatório para a próxima sessão de dia 13, que ainda não se inscreveu, que ainda tem bastante tempo para se inscrever. Da minha parte, quero agradecer a todos, e vai ser publicado também este vídeo na página de YouTube da ProMeeting Iberia. Marco, obrigado. Agradecer também e fazer um desafio a todos aqueles que possam estar na próxima sessão, que é instalarem, seguirem, tentarem criar alguma coisa, porque é muito mais produtivo se vocês já trazerem questões, até por terem já testado e terem experimentado alguma coisa, pode ser muito mais... Marco, isto claro, entre os Teams, os Zooms, os Classrooms que têm que ir usando até à próxima sessão. Exatamente. Obrigado a todos também. Bom, obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado, Marco.